Olá, bom dia. Mais uma manhã de mentoria para orientação de estudos. Aqui, hoje, estamos com a trilha 1 do programa Descodificadas. Então, Rafa, bom dia. Bom dia. Estou por aqui de olho no chat. Amém. Vamos seguindo, obrigada. Vamos lá. Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar sobre o último elemento que a gente colocou, que vocês colocaram lá no protótipo de vocês, do Google Sites, que são os formulários, né? Então, para retomar aqui, a gente está começando a ver a estrutura básica do HTML. Eu falo básica porque tem muita coisa ali que a gente ainda não está falando, né? Até porque vocês estão começando, e enfim, a gente aprofunda mais os temas na trilha 2. Então, a gente começou a ver o HTML, né, que é a estruturação do site. Ah, como a gente comentou, né, a gente estava fazendo a mudança, né, a gente estava jogando tudo na sala, então a gente está colocando os elementos na página. Então, foram vistas as principais tags, né, de título, os H1s lá, os parágrafos, eu pedi para vocês darem uma olhada, né. Depois a gente viu como colocar imagens, como colocar vídeo, e hoje os formulários. Então, até hoje, né, vocês vão conseguir colocar tudo que vocês usaram lá no protótipo do Google Sites. Claro que deixar ele bonito, lá organizado, é em seguida, né, quando a gente começar a ver o CSS. Mas a partir da aula de hoje, né, vocês vão ter todos os elementos para construir aquele básico lá do protótipo de vocês. O que que são os formulários então, né? Porque tinha os requisitos lá, né? Criar link externo, então a gente já viu os links, né? Como funcionam os links, colocar um menuzinho, já vimos como colocar um menuzinho, ah, texto, imagem com descrição, e o formulário, né? A tag iframe também para incorporar os mapas, né? Para incorporar o vídeo também. E aí faltou o formulário, né? Que era um dos requisitos também para botar no protótipo. Então, o que que são os formulários, né? É o componente mais importante e útil para coletar dados dos visitantes do site. Depois de enviar um formulário, os dados do formulário são enviados ao servidor para processamento. Esses formulários que a gente vai criar agora, os dados deles não vão para lugar nenhum, né? Porque a gente não tem um servidor, não tem um back-end. A gente só está criando a estrutura. Mas mesmo nessa estrutura, a gente consegue colocar os dados, né? E simular o envio. Eu vou mostrar para vocês depois no Visual Studio como isso acontece. E como criar um formulário em HTML? Então, para criar o formulário, como das outras formas, né, a gente também tem uma tag para isso, né? Então, a tag form é usada para definir um formulário HTML. Podemos definir vários campos em formulários em uma página HTML. Para isso, precisamos adicionar os elementos de formulário dentro da tag form. Então, a gente vai usar a tag form por fora, né? Para abraçar todos os elementos, vamos dizer assim, do formulário, né? Então, dentro dessa tag form, a gente vai colocar os itens do formulário, os elementos do formulário. Aí, esses elementos, né, são aqueles elementos onde os usuários vão inserir as suas entradas para enviar ao servidor, como, por exemplo, o nome de usuário, e-mail e senha. Tá? Então, a gente vai ter a tag form e dentro da tag form a gente vai ter os elementos que vão coletar os dados, que é o que a gente chama de inputs, né? As entradas. Aqui eu tenho um exemplo de código de um formulário. Esse aqui está um pouco mais complexo, né? Depois eu vou mostrar para vocês uns mais simples. Então, como eu estava falando, tem a tag form, né? Por fora. Eu abro a tag form, fecho a tag form e dentro da tag form eu tenho os elementos. Quais seriam esses elementos? Esse label aqui, que é para botar um nome no campo, para o usuário saber o que que aquele campo ali está pedindo, né? E o input do tipo texto, que vai capturar o que a pessoa digitou. Então, nesse formulário aqui, eu estou capturando
Estou pedindo para a pessoa digitar o nome, que é do tipo texto, um e-mail, que é do tipo e-mail, e uma senha, que é do tipo senha. Por que é do tipo, né? Por que eu estou falando do tipo? E aqui um outro input do tipo submit. Porque assim, no formulário, as entradas é esse campo aqui onde a pessoa digita a informação. Esse é o input. O label é o rótulo, né? Onde eu coloco o nomezinho no campo para a pessoa saber o que que ela vai digitar ali naquele lugar. Então, esses inputs aqui eu tenho de vários tipos para definir, né? Não é apenas um. Então, eu vou colocar. Se eu estou pedindo para a pessoa digitar o nome, eu vou pedir um input do tipo texto, né? Porque eu tenho um input do tipo texto. Depois o e-mail, tem um input do tipo e-mail. Então, aquele input só vai receber e-mail. Depois o input do tipo passaporte, que é senha, né? Que é para receber senhas. E o input do tipo submit, ele cria um botão, que seria para enviar os elementos, né? Agora, mesmo eu colocando um tipo, o meu formulário vai aceitar outros, né? Mais adiante lá, depois que vocês avançarem, vocês vão ouvir falar em validação de formulário, que a gente verifica se realmente o usuário digitou o campo correto. Se não digitou o campo correto, ele manda uma mensagem para o usuário dizendo que não está correto. Mas isso é coisa para mais para frente, tá? Agora, o que eu quero que vocês aprendam e entendam, né? É criar o formulário e definir quais os inputs, né? Quais os elementos este formulário vai capturar. Então, como eu estava falando do input, né? O input elemento é o elemento de formulário mais comumente usado e exibido de várias maneiras, dependendo de seu tipo. Então, né, eu vou usar sempre um input para abrir o campo para capturar a informação. Só que para cada input eu vou definir um tipo. Qual tipo vai ser esse input, né? E eu tenho vários. Eu tenho tipo texto, tipo e-mail. Tá tudo em inglês, né, gurias? Porque na linguagem a gente não tem nada em português. Todas as linguagens são em inglês. Eu tô lendo em português aqui, mas na verdade vocês vão escrever o código tudo em inglês. Então, eu vou ter um input do tipo texto, um input do tipo e-mail, do tipo senha, do tipo número, do tipo que vai ser para a pessoa digitar uma URL, um do tipo search, né, de procura, um do tipo data, tempo, mês, semana, telefone, botão, imagem, cor, né? Eu vou ter vários tipos de inputs. Ali no material eu descrevo alguns. Também indico para vocês lá o W3C, né? Que tem toda essa. ah, que tem a cópia da documentação, né? Que é como se fosse a documentação. E tem todas essas informações lá explicando direitinho que cada um, como usar, um exemplo e tal. E as nossas orientações estão no Moodle, né? E bons estudos. E sigam nossas redes também. Eu vou mostrar para vocês, então, um código usando alguns tipos de input. Então, só para retomar aqui, né? Eu tenho uma pasta criada lá meus documentos, né, dentro da minha pasta descodificadas. Ah, essa pasta se chama Projeto Form, né, Forms. E dentro dessa pasta eu tenho vários arquivos. Aqui eu tenho alguns outros arquivos aqui, mas o que eu vou trabalhar com vocês é o Forms. Então, vocês podem fazer isso também, né? Criar subpastas dentro do projeto. Ó, aqui eu tenho a pasta Form, aqui eu tenho a pasta locadora, daí dentro da locadora eu tenho outros arquivos, né? Por exemplo, tu pode. Não é obrigatório, tá, Cris? Eu não quero que vocês confundam. A Rafa falou que tem que ser assim. Não, não. É só sugestão. Que vocês podem ter um arquivo, tipo, projeto trilha 1. E dentro dessa trilha 1 ter todos os arquivos que vocês criaram, tá? Como, por exemplo, eu fiz aqui com form, daí eu tenho outros arquivos junto, tá? Mas isso é só um parênteses. Aí aqui dentro dessa pasta forms eu tenho o arquivo index, até vou fechar os outros aqui para não confundir.
Tem o index, né, que eu comecei da mesma forma, coloquei o pontinho de exclamação, ele montou a estrutura para mim, coloquei o nome no título, né, que é o nome que aparece lá no navegador. Aqui eu estava chamando um arquivo CSS, mas agora no momento não vou chamar ele. Só criei uma tag style dizendo que tudo que eu escrever no meu site vai ficar alinhado, então text align center. E os H1s, né? Isso aqui é o CSS, isso aqui a gente vai ver logo em seguida, tá? Não se preocupe. E os H1s vão ficar com a cor roxa, tá? Então, como é que isso aqui está apresentado para mim? Vou abrir aqui no Live Server, né? Aquela extensão que eu já comentei com vocês, que a gente usa, ele fica atualizando em tempo real o site para gente. Então, esse aqui vai ser meu site, né? Este é meu site. Deixa eu só organizar aqui. Eu gosto de botar uma tela do lado da outra para a gente ficar vendo o que está acontecendo aqui. Então, esse meu site aqui tem os H1s, ó. Formulário simples com placeholder. Então, lá em cima, formulário simples com placeholder, tá? Eu comentei para ir mostrando para vocês pouco a pouco. Então, dentro do meu body, né, vou começar a escrever meus formulários. Mas eu posso escrever o que eu quiser, né? Daí, lembrando de novo, tudo que eu escrever dentro do body, ele vai renderizar de cima para baixo. Eu comecei com um H1 aqui, tá? E dentro desse H1, depois do H1, eu coloquei um form. O que que esse form faz? Ó, esse form tem um input do tipo texto, tá? Esses outros atributos aqui, o name, isso aqui é para depois, tá? Quando a gente começar a usar o JavaScript lá, ele precisa usar esses atributos. Ah, por que atributos? Porque é o nome que a gente dá às coisas que complementam as tags, tá? Então, esse name aqui vai ser para eu usar lá depois do JavaScript. Isso aqui não vai influenciar nada o que eu estou fazendo agora, tá? Então, eu vou ter um input, né? Uma entrada, ó, quando a pessoa digitar aqui, clicar ali, eu vou poder digitar coisas. E esse placeholder aqui é o que vai aparecer dentro da caixinha, que eu vou atualizar de novo, ó. Digite seu nome aqui, para a pessoa saber o que que ela vai ter que digitar, ó, digite seu nome aqui. Então, placeholder é só como se fosse um rótulo para a pessoa saber o que tem que digitar dentro. No momento que a pessoa clica, né, começa a digitar, o placeholder some. Aí, que nem eu estava falando, eu tenho um menu, o botão enviar aqui, né? Tá, eu vou só falar dos outros antes, então. Então, o primeiro é para digitar, digite seu nome, depois o outro input é do tipo e-mail aqui, ó. Quando eu coloco um input do tipo e-mail, ele já tenta pegar tudo que tiver arroba que já foi digitado, né, na área de transferência. Se tiver alguma coisa digitada ali com arroba, ele já te sugere, né? Porque ele é um input para e-mail. Então, o e-mail usa arroba, ele faz essa relação, tá? E no fim, um input do tipo submit. Quando eu crio o submit, o tipo submit, ele cria um botão, ó. Então, submit um valor enviar. Esse value é o que vai aparecer escrito no botão, né? Então, enviar aqui, ó, tá? Então, esse name aqui também a gente não vai usar agora, esses, esses atributos aqui. Mas eu deixo porque, por padrão, ele já traz, né? Então, tá ali. Mas, enfim, um tipo texto, um tipo e-mail, um tipo submit. Então, dois campos para um para editar, outro para e-mail e o botão para enviar. Quando eu clico em enviar, ele envia. Só que vai enviar para lugar nenhum, né? Porque eu não tenho um banco de dados para gravar essas informações. Mas vocês vão criar a estrutura, né? Então, a gente vai simular como seria um formulário do site. Depois, eu posso ter um formulário com uma função. Isso aqui é mais para o final lá da trilha, a gente começa a falar um pouquinho de JavaScript, mas para vocês terem uma noção, né? Só para vocês terem uma noção, que o JavaScript, ele dá interação, né? Então, a gente vê o HTML, que é a estrutura, o CSS, que é a beleza, e o JavaScript é a interação, né? Com o usuário no site. Então, para colocar um JavaScript, eu também tenho a tag script. E nesse script aqui eu tenho só uma função mensagem que manda um alerta na tela, você clicou no botão. Então, eu também vou ter um botão, um input do tipo button, né?
que vai chamar o onClick, que é um evento, que vai chamar essa funçãozinha aqui de baixo. Então, quando eu clicar aqui, ele vai mandar um alerta na tela, você clicou no botão. Tá? Mas é só um exemplo, não se preocupem com isso agora. Depois, eu tenho um formulário com opções de múltipla escolha. Então, notem que tudo isso vocês podem ir acrescentando no formulário, né? Tudo dentro da tag form. Eu coloquei separadinho aqui, mas vocês podem juntar tudo, né? Formulário com opções de múltipla escolha. Eu tenho o tipo checkbox, que me dá a opção de clicar em mais de uma opção, né? Então, sei lá, no teu site, tu marque suas preferências, por exemplo. Aí a pessoa pode marcar mais de uma opção, tá? Para dar essa possibilidade de mais de uma opção, eu tenho que usar o checkbox. Depois eu tenho outro mais adiante, o select, e vocês vão ver que daí ele ou é uma coisa ou é outra. O checkbox não, o checkbox nos dá múltipla escolha. Depois eu tenho um formulário para a pessoa escolher uma cor, por exemplo. Aqui está aleatório, tá? São exemplos aleatórios para. São exemplos aleatórios para mostrar para vocês as opções que a gente tem de formulário, né? Esse de selecionar cor, eu, que é do tipo color, o type color, ele abre uma opção que a gente pode escolher uma cor aqui, né? Sei lá, escolha a sua cor preferida. Daí a pessoa pode definir a cor preferida e usar essa cor depois em outro momento, sei lá. Mas a gente tem o tipo color, né, que dá a opção de escolher uma cor. Depois a gente tem os formulários para datas, né? Então, para datas, ele nos dá a opção de capturar uma data, ele abre o mês, né? Que a gente tá. A gente pode navegar nos meses aqui, inclusive, né? Ele carrega um calendário. Posso definir uma data. Posso definir uma data com um horário, ó. Então, o tipo date só me mostra o calendário. E o tipo date local mostra a data e um horário que eu posso definir. Depois eu tenho os do e-mail, né, que eu já tinha comentado para vocês, o tipo e-mail, um input do tipo e-mail, que vai pedir para a pessoa digitar um e-mail, né, um placeholder dentro, né, para a pessoa saber o que tem que ser digitado. Digite seu e-mail aqui. O que mais? Tenho tipos também de tipos de inputs, né, para carregar arquivos. Então, em algum momento eu posso querer, sabe aqueles exemplos nos sites para carregar o currículo? Então, aquele tipo de input é esse aqui, ó, que eu tenho o input do tipo arquivos, daí eu clico aqui e ele me dá a opção de carregar um arquivo, né? Vou escolher um arquivo e ele vai carregar. Só que como não tem banco de dados, né, daí de novo, não vai carregar para lugar nenhum. Posso carregar um arquivo ou mais de um arquivo. Quando eu quero carregar mais de um arquivo, né, eu tenho que usar o atributo múltiplo. Ele vai me dar a opção de carregar mais de um arquivo. Depois eu tenho formulários para carregar imagens, né? Eu posso ter um formulário que usa uma imagenzinha, por exemplo, né? Quero deixar meu formulário mais bonito lá, mais chamativo, sei lá. Posso colocar uma imagem nele também. Então, aqui eu tenho o input, eu posso colocar os nomes, né, dos campos dessa forma também, escrevendo direto aqui no formulário. Eu não preciso necessariamente usar o label, tá? Se eu escrever dessa forma também vai funcionar. Então, aqui, ó, first name, né? E ao lado estou colocando um input do tipo texto, que vai capturar o nome da pessoa. E o último nome, né? Aqui o outro de text, é CSS. E depois o input do tipo imagem, né? Que está carregando essa imagenzinha de seta. Essa imagem, ela também está no meu projeto, tá? A imagem tem que estar dentro dos arquivos do projeto, senão ela não é encontrada e não vai mostrar no site. Então, isso é importante também a gente ter certeza que a imagem está aqui, né?
Ou, claro, eu posso colocar uma URL aqui, né? Ir lá na internet, copiar o endereço de uma imagem e colocar o link aqui dessa imagem. Também dá. E aí, com esse input do tipo imagem, ele cria um botãozinho aqui, né? Que eu também, se eu clicar, ele vai mandar para algum lugar os dados. No caso, não manda para lugar nenhum. Mas ao invés de eu deixar um botão simples, né? Só com esse clique aqui, por exemplo, eu posso colocar uma imagem para deixar meu botão mais bonitinho. Depois eu tenho um form para mês. Então, para o mês também, né? Ele vai carregar o formulário, eu posso escolher um mês para mostrar no formulário, né? Para a pessoa escolher. Esses campos aqui é para facilitar, né, a usabilidade do formulário, para a pessoa não ter que digitar tudo. Então, a gente tem esses tipos de inputs que ajudam. Eu posso também ter campos de formulário com intervalo definido. Então, quando eu uso esse tipo number aqui, e os atributos name, a quantidade, o mínimo e o máximo, ele me dá essa setinha aqui, ó, que eu só posso digitar, né, só posso navegar entre 1 e 5. Fora disso, ele não deixa eu colocar. Então, sei lá, escolher uma quantidade, você pode definir o valor dessa quantidade com atributo mínimo e máximo, tá? Depois eu tenho o campo de formulário para senhas, né? Se eu estou usando o formulário no login. Então, para senha, eu vou digitar uma senha aqui. No momento que eu digito a senha, ele já cria uma máscara, né? A pessoa não tá vendo o que eu tô digitando ali, aparecem só aquelas bolinhas. Então, por isso, o tipo password, né? Como a gente faz lá nos sites. Aí, claro, depois a gente pode evoluir isso, botando um olhinho, né? Para mostrar ou não a senha e tal. Mas, a princípio, o input password e só as bolinhas. Depois eu tenho campos de formulários para uma única escolha, que eu estava falando para vocês. A gente viu lá em cima o de múltipla escolha, né, com checkbox. E a gente tem também o de... Ó, eu não quero salvar essa senha. Tô perguntando se eu quero salvar essa senha. Não quero. Aí a gente também tem o formulário para uma única escolha, né? O checkbox, então, deixa a gente selecionar vários. E esse tipo rádio, o tipo rádio, ele deixa a gente marcar apenas uma opção, né? Ele não deixa marcar mais de uma. Porque qual a sua idade? Eu não posso ter entre 18 e 22 e entre 23 e 30 ao mesmo tempo, né? Ou é uma coisa ou é outra. Então, por isso ele nos dá essas opções. Depois eu também tenho um formulário com tipo barra de status, né? Sei lá, eu quero medir o nível de satisfação das pessoas que visitaram meu site, se elas acharam meu site bom, por exemplo. Então, posso usar esse form aqui, né? Que a pessoa vai definir aqui se está pouco satisfeito ou muito satisfeito. Ah, campo de formulário para pesquisa, né? Posso ter em algum momento campo de formulário para pesquisa. É um input como os outros, né? A diferença é que assim, parece como os outros, só que eles têm algumas diferenças. Por exemplo, isso aqui aparece um xizinho, né? Que tu pode clicar nele para limpar a tua pesquisa. Ó, digito, ele mostra aquele X, né? No momento que eu clico no X, ele limpa o formulário. São essas pequenas diferenças, né, entre um e outro. Eles já vêm com a funcionalidade já pré-definida, né? Aqui o tipo button, que a gente já viu, né? Que é só um botão, enviou o formulário, ó, enviou para lugar nenhum. Para telefone, então também tem um específico para telefone, né? Ele já tem uma estrutura meio pré-definida para telefone. Que nem eu falei, aqui ele vai deixar a gente digitar qualquer coisa porque não tem a validação do formulário, né? Então, no caso desse telefone aqui que eu digitei aqui no momento que eu mandasse enviar, ele ia dizer, a quantidade de números do telefone está incorreto. Ele ia pedir para digitar novamente, tá? Depois eu tenho campo de formulários para horários também. Então eu posso definir um horário aqui, sei lá, qual foi o horário de envio desse formulário. Posso definir um horário. Campos de formulários para links. Então posso também
criar esse que é específico para capturar links, né? Ele já pega os www, os HTTP ali, se a gente tem digitado. Para definir semanas, então também tem um campus para definir uma semana. Todos esses aqui, pessoal, tá no material, tá? Não se preocupem, tá lá no W3C também, se vocês quiserem usar depois. Então, para semana, né? Posso definir qual semana que eu estou trabalhando, sei lá. Depois eu tenho os formulários para criar áreas de texto. Como tem nos sites por aí que diz assim, escreva, resuma o que você leu em 5 linhas, sei lá. Então a gente tem os campos de texto, que são os text area. Esse primeiro text area aqui, ele tá vazio, ó, notem que não tem nada escrito entre as tags dele, né? Tá vazio, por isso que não aparece nada dentro do text area. Se eu quiser que apareça alguma coisa, eu escrevo alguma coisa entre as tags, tá? Que nem isso aqui, área de texto, com tal. Aí, o que que vai ter que acontecer? Não é o placeholder, né? Eu coloquei um conteúdo dentro das tags, então eu vou ter que apagar isso aqui para poder escrever outra coisa, tá? Vou escrever outra coisa dentro. Outra coisa interessante desses text area aqui é que eu posso expandir, né? Ó, eu posso deixar um espaço maior para escrever, com esse cantinho aqui que é criado para a pessoa digitar, tá? Que mais? Deixa eu ver aqui. E aí, que nem eu falei para vocês, né? Isso aqui foram só sugestões de formulário, mas notem que eles são todos da mesma forma, eles vão estar tudo dentro da tag form e todos os elementos, né, que eu quero mostrar na ordem de cima para baixo. Aí aqui embaixo tem um exemplo maior com vários modelos que eu mostrei para vocês juntos, né? Outra coisa também interessante que eu queria comentar, deixa eu só carregar esse aqui, ó, que nada me impede de colocar outras tags também dentro da tag form. Então, olha só, eu tenho a tag form aqui e dentro dessa form eu tenho um P, porque eu queria mostrar essa mensagem aqui. Eu poderia mostrar essa mensagem com H1, com H2, com H3, sei lá, com spam. Posso usar divisões dentro do formulário, ó. Posso usar divs para deixar um pouquinho mais separado. Posso fazer posso usar o CSS depois aqui por exemplo, aqui isso aqui é uma classe, né, que tem uma configuração para configurar uma parte do formulário ou todo ele, né? Posso deixar as partes com cores diferentes. Eu posso fazer várias coisas, né? Posso fazer várias configurações em cima dos formulários. Então não tem uma regra assim, pode usar isso, não pode. O que tu tem que notar só, né? Tem que ficar atento que tudo tem que estar dentro da tag form e seguir uma lógica, né? Conforme tu vai escrevendo, ele vai mostrando e tomar cuidado com os tipos de input, né? Se tu quer um input do tipo, tu quer que a pessoa digite o nome, tu vai ter que ter um input do tipo texto. Fala, Pri, tu quer falar? A Simone perguntou assim, ó, você já deixou os tipos de formulários prontos, mas sem exibir. Para exibir, fez alguma coisa no tipo de formulários, nas tags? O que você fez? Não entendi a pergunta. Ai, não sei se eu fiz a entonação certa. Não, pois, para exibir, fez algum... você deixou pronto, afirmação. Aí a Sim. afirmação ainda. Para Ah, exibir, fez alguma coisa no tipo formulários nas tags. O que você fez? A pergunta é o que você fez. será que é a questão de eu descomentar? A parte de comentar e descomentar? É que eu não estava olhando exatamente para a coisa, mas... É. Mas só um pouquinho, Simone, eu só vou terminar aqui, ó. Então, esse aqui é um formulário com. Eu já acho que é isso que ela quer saber. Já vou É, fazer de é, novo, né? é, Ah, aqui eu tenho um formulário com todos aqueles exemplos que eu dei, né? Então, de novo, o que a gente tem que atentar é que ele vai montar de cima para baixo, né? Posso usar outras tags dentro desse formulário. Aí vocês vão visualizando para ver se é isso mesmo que vocês querem. E o cuidado tem que ter nos inputs, né? Definir o tipo certinho de input que vocês vão usar. E aí, conforme o que vocês criaram lá no protótipo de vocês, né? Vocês vão montar o formulário. Simone, eu acho que tu quer saber como é que eu faço
isso aqui, eu acho. Porque assim, eu deixei os títulos e fui descomentando, né? Tava dessa forma. Eu acho que tu quer saber como eu tiro esse comentário. Que assim, ó, quando eu seleciono e aperto Ctrl, ponto e vírgula, como estava comentado, ele descomentou. E se eu quiser comentar de novo, é Ctrl, ponto e vírgula. Eu comento e descomento várias linhas ao mesmo tempo com o Ela atalho. falou isso, É é isso isso? mesmo. É isso mesmo. Eu comento e descomento com o Ctrl, apertando o Ctrl, né? E o botão ponto e vírgula. Mais alguma coisa aí? Que aí de É, formulário seria isso, né? E aí, claro, tem material lá, tem vídeo também para vocês. tá. A Marcele perguntou como deixar o botão enviar no centro. Eu usei aqui, que mostrei para vocês, deixa eu. Vocês já estão preocupada com a aparência, né? Que Ah, é que incomoda, né? Eu sei que incomoda. Que nem aqui, eu podia, se eu tirar, aqui eu deixei tudo no meio, né? Porque estava me incomodando enxergar tudo de um lado só. Mas assim, eu usei a tag style e disse e coloquei um asterisco. O asterisco indica que a gente quer aplicar em tudo do site, né? O text align center. Então eu mandei centralizar tudo no meio. Se eu tirar essa parte aqui, ó, esse seria o normal do site, né? Assim que ele vai carregar sem estilo nenhum, vai carregar tudo à esquerda. Então, eu usei o CSSzinho ali, mas calma, na mentoria que vem a gente já vai começar a falar sobre vai o começar, né? CSS, já vai começar a organizar a casa aí. Deixa eu falar. Aqui a Aline falou que a aula foi show, nota 1000. Cada dia ela se apaixona mais por códigos. Finalmente descobri o que gosto de fazer na tecnologia. Sempre trabalhei com infra e senti que precisava de algo mais. Desenvolvimento para mim é incrível. Obrigada. Muito bom. Aí também a Vânia falou aula top, muito bem explicadinho. Ah, tá bom. Por mais pessoas assim para nos ensinar. Obrigada. Aí tem alguém que acho que levantou a mão, é isso? Tinha uma mãozinha levantando. Deixa eu só falar uma coisa, Rafa. Eu vou abrindo aqui. Eu vi que a gente deixou uma tarefa sem entrega, né? Que é para elas colocarem um formulário no site, para se alguém já não fez isso, começar a fazer, né? A Dani está perguntando como colocar borda no formulário inteiro. É Isso com o aí, você viu CSS também? também que a gente Se usa. vai colocar. Só Dani, criem vamos agora o botar. formulário, daí semana que vem vocês já vão É, ver como colocar. Mas lá no W3C também tem, ou se tu perguntar na internet assim, como colocar bordas no formulário, ele vai te mostrar um CSS. Eu, particularmente, a parte mais legal do front é o CSS. A gente pode fazer muita coisa legal no CSS. ó, Isso, eu a vi que Regiane está perguntando ali se tudo que estamos fazendo é o esqueleto. Sim, é a estrutura. Tá feião por enquanto, né? Mas depois vai ficar bonitinho. a Marcele está ansiosa pelo CSS, É, pelo CSS. Semana que vem já vai começar. É, a, quem falou aqui? a Dani. A Ana Ilse falou, tá amando cada momento da mentoria, que bom. A Helene perguntou como deixar o W3C em português. Assim, eu vou te mostrar aqui. Compartilhar a tela de novo. Que é melhor mostrar na prática, né? Do que. Deixa eu esticar aqui. Um W. Olha, eu não sei quem estava com a mão levantada, mas agora pode usar o microfone, tá bom? Tá, já tá habilitado. Ó, eu vou clicar com o botão. A gente usa o botão esquerdo do mouse normalmente, né? Se tu clicar com o botão direito, abre a opção aqui, ó, traduzir para o português. E aí ele já traduz automaticamente a página. Adicione uma dica ao parágrafo abaixo. Tá. Se eu quiser ver em inglês, é só clicar no inglês. Se eu quiser em português, até é bom para estudar, né? A gente vai comparando as palavras aqui. Ela É falou bem que no dela não simples. vai. Tá? Ela falou que no dela não vai. Ué, de repente, clique em outra área. Às vezes tem áreas que realmente ele não traduz. Mas aí tu vai tentando assim, ó, clicando em várias áreas da página para ver se aparece essa opção de traduzir para o português. Porque isso é do É, navegador, né? Isso não é da tua máquina nem nada, isso é do navegador.
Aí, deixa eu ver, tem outras perguntas aqui, Rafa. Quando há outras informações que Obrigado. desejo colocar só o formulário centralizado, quem é responsável é o CSS? Eu não entendi, tu falou ligeiro. Quando há Aqui. outras informações e desejo colocar, a Rosângela está perguntando, só o formulário centralizado, quem é responsável é o CSS? É o CSS. Uhum. Aí o JavaScript é para funcionar tudo. Seria correto falar assim? Não é que funcionar tudo, ele te dá interatividade. Quando ali, ó, eu cliquei naquele botão, aí ele chamou uma função e mandou um alertinha para a tela. Então, o JavaScript vai te dar essa interação com a página, essa funcionalidade, aquele menu que desliza, né? Alguma coisa que se tu clicar vai mudar de cor. Muitas coisas até a gente faz pelo CSS também, mas o JavaScript é a interação. Então, essa conversa assim do site com o usuário, essa interação é o JavaScript que dá. Engraçado, não vai no dela, né? Não é A, tudo. a Dani falou, estou amando as aulas. A Rafa é sensacional, parabéns. A Anaíse falou que fez os exercícios e ficou muito feliz com o resultado. Parabéns, que legal. Agora vamos lá, tem alguém aqui, deixa eu ver Tem uma quem é que mãozinha. tem levantada. Reni, pode falar. Oi, bom dia. Bom Bom dia. dia. Primeiro, obrigada, viu, pela oportunidade, pelas aulas. A minha dúvida é o seguinte, em relação à aula passada, quando você falou das imagens, eu não sei se eu tenho que definir no campo do HTML ou vai ser uma coisa trabalhada no CSS. No caso, assim que eu criei o meu layout, minha página, eu já inseri uma imagem que vai ficar de fundo e o Tá, texto em cima, do título. tá. Essa imagem, eu chamo ela numa definição de box depois do CSS ou não? Eu já tenho que jogar ela logo na entrada do HTML. Não, tu pode colocar ela como background depois, como CSS. É que se tu Tá, botar ela só no HTML, vai ficar a imagem e vai ficar o texto embaixo ou em cima, né? Não vai ficar em cima. Vai ficar antes ou depois. E aí, com o tá. E CSS, a aí, gente diz que ela fica de plano de fundo. Daí, a gente consegue fazer, acho que, para fazer aquela capa de principal do site ali, né? A imagem de exato, isso. fundo e o texto por cima. É com CSS, depois que tu vai ver. Tá. A gente bota a Aí, então, da imagem como mesma, plano. Isso. tá. E aí, da mesma forma, quando tem, tipo, espaçamentos na página, em que eu também coloquei uma imagem inserida nesses espaçamentos. Aí E, também no CSS. isso, CSS que vai definir a posição, as margens, né? Os espaços entre uma e outra. O Mesmo HTML, se ela pode E falar. se ela se repete ao longo da página? Ah, a gente tem, isso é com CSS também que a gente coloca uma propriedade para ela não se repetir. É comum tu botar ela se replicar, né? A gente tem daí Uhum. lá no CSS como deixar ela uma só também. É com Ah, tá CSS joia. também. Obrigada. Imagina, Tá bom. Obrigada. CSS faz milagres, né? Tem outra mãozinha, da Vamos Rini. lá. Não é a mesma mãozinha. Bacana demais, top, a Regiane falou, a Camila falou que precisava sair, agradece muito, foi maravilhosa a aula, muito bom. Isso é guardado CSS. É, né, Ah, super. Eu, que- É, eu queria só comentar uma que fala. eu vi, não sei, não sei exatamente se foi no grupo de vocês, gurias, do WhatsApp, porque assim, eu só dou uma olhada, uma passada de olho naquele grupo ali, eu não interajo com o grupo, né, porque eu não consigo, não conseguiria responder todo mundo. Mas, não sei se foi nesse, se não foi, me desculpem, mas perguntando por que que os outros tópicos do Moodle não estão abertos. E vendo a questão da porcentagem, não sei se tu viu, Pri. Porque assim, o Moodle vai abrindo conforme vocês vão fazendo, né? Conforme as mentorias vão acontecendo, o material vai sendo disponibilizado. Ele não Sim. é aberto assim todo de uma vez. Então, de A repente, gente por dessa isso, vez até optou abrir, por exemplo, todos os do é HTML. um pouquinho Aí mais, depois eu ia perguntar para você quando que a gente abriu do CSS, se vai abrir um por vez. Uhum. Então é assim mesmo, tá bom?
que vai ser por mentoria, não por... Sim. E mais alguma outra dúvida que vocês tenham, gurias, assim, que vocês queiram falar? Porque, assim, a informação segura está aqui na mentoria gravada, né? E no grupo lá, sei lá, da confusão, às vezes, de informação, né? Daí ninguém sabe qual é a correta. Aí, se ficou na dúvida, assiste a mentoria, que a gente fala sempre aqui, né? Uhum. E se vocês lembrarem de perguntar alguma coisa também, aproveitem, anotem aí para trazer para a mentoria que vem, daí a gente esclarece Sim. as dúvidas. A Rosângela está brincando com o alinhamento lá. Calma, Rosângela. É com CSS. Depois a gente vai ver Respira, isso. respira. A Marcês que assistiu a última várias vezes. Obrigada. Vai Muito enjoar bom. de escutar minha voz. É. Então tá, Rafinha, se não temos mais nenhuma observação, acho que falamos então que vão colocando agora os formulários lá, o código do Agora vocês formulário. vão lá e criem um formulário no site de vocês, conforme o E- protótipo. A Vânia falou que tem algumas meninas com dificuldade de instalar o VS. Elas podem usar o online lá no fórum. Eu já coloquei um vídeo. Alguém já me perguntou lá no fórum. Eu já coloquei um vídeo que explica direitinho assim como instalar o VS Code online e tal. Tem gente que tem só o Chrome, né? O Chromebook ou o tablet. Daí realmente não dá para instalar o Visual Studio. Aí tem essa forma online. Pode usar online também. E lá no fórum tem bem bonitinho explicado lá, um vídeo também explicando como usar, né? Que é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui no instalado no computador. Perfeito. Mais alguma observação? Passei certo, é isso aí. Uhum. Muitas informações já estão lá, né? Dei sempre uma olhada lá que talvez vocês encontrem. Ah, outra coisa que eu queria comentar, eu já estava esquecendo, Pri. Eu tenho lá na tarefa do Google Sites 19 sites que estão sem acesso. Então, esses 19 sites estão sem nota, porque eu não consegui ver para avaliar. Tá? Porque falta publicar alguma coisa assim? Falta publicar, fazer a publicação, para eu ter acesso para ver. Tá. Então, dá uma olhadinha lá que você deixa um comentário, né? isso. Se está sem nota, é porque está com problema, porque eu consegui finalmente fazer a avaliação de todos. Daí, os que não estão avaliados, que estão sem notas, é que estão com algum problema, tá? A Juju, visual online é 100%, salado, acessível, vou usar, pois estou com dificuldade com o PC, muito fraco, antigo. Sim, a única coisa... Ele explica direitinho lá a questão dos arquivos só, né? Que... Deve estar no fórum do cliente, não é, Rafa? Essa explicação? Sim, mas é a mesma coisa, vocês vão ver que é o mesmo ambiente, tudo igual. Pode usar se tu quiser. É que o bom do instalado, que eu ia falar, né, é que tu consegue carregar os arquivos ali da tua máquina, bonitinho. Do online, tu tem que usar as coisas mais online. Tá. Eu não achei aqui. Estava tentando entrar no fórum para ver em Tá qual no fórum. fórum. Porque provavelmente deve ser nesse do organizar o ambiente, né? Nessa ida de instalação do ambiente. Ou no geral, de repente, também, às vezes tá no Tá geral. bom. Tá bom. Dá uma olhadinha, tá bom, Juju? O online consegue carregar os arquivos em nuvem? Então, eu Se ele não faz tudo, uso... acho que... A princípio, acho que sim. Eu teria que dar uma olhada para te confirmar com certeza, porque eu não uso online, né? Mas eu acho que sim. Deixa eu ver o que mais aqui. Isso, ele tem relação também com o GitHub, com a plataforma GitHub. Pela questão do versionamento, né? Na trilha 2 a gente fala mais sobre isso. As empresas gostam muito de usar o Git, o GitHub, para trabalhar em equipe, né? Então, por isso que a gente já começa a falar desde
do início do GitHub. Que o Git é um software que a gente instala na máquina e o GitHub é a plataforma, né? Na trilha 1 a gente está usando o GitHub, só a plataforma para criar os repositórios. E na trilha 2 a gente daí vê o Git, que daí é por linha de comando, né? Como atualizar os repositórios lá na plataforma. Rosângela, iremos ver na trilha 1. Nessa trilha a gente vê só o GitHub, só a plataforma. Só lá criar o repositório e subir os arquivos lá para me mandar. Fala, Ana. E na trilha 2 daí a gente vê o GitHub. O Git, né? O software que a gente instala na máquina. Pode falar, Ana. A Isso. minha dúvida é com relação ao Google Sites. Eu nunca tinha usado, eu usei agora com vocês. E eu Uhum. queria saber como é que eu faço para pegar o código que foi usado lá e colocar no VS Code, para poder Aí, utilizar no VS Code. aí que tá. O Google Sites é só um protótipo. E tu não vai usar o código do Google Sites. Tu vai, Sim, tu vai criar todo na mão mesmo no Visual Studio, o código do teu site. O do Google Sites é só um protótipo para tu ver como ficaria, né? Ou para usar como um site, tudo, mas a gente vai aprender a criar aquele protótipo em código nessa trilha. sim, entendi. É porque surgiu a informação de que a gente deveria pegar o site que a gente criou no Google Sites e colocar no VS Code para criar outro site. Sim, aí que tá, ó, tu Mas criou, aí é tudo construído e eu posso mudar também tudo que eu quiser, né? sim, Não pode mudar o precisa seguir tema, exatamente aquilo ali. só seguindo os requisitos que é pedido lá, né? É que a ideia é assim, o protótipo, né, para tu ver ele pronto e agora tu vai criar do zero com código, vai replicar, né, o teu protótipo no caso. Então, tu não vai botar código do Google Sites pro VS Code, tu vai criar teu código todo do zero ali, no Visual Certo. Studio. E precisa ser feito exatamente como foi feito no Google Sites ou não? Não, se tu quiser mudar a cor depois, tu viu, tu não achou legal aquela cor, se tu quiser mudar o tema, tu pode mudar, só que tem que seguir os requisitos que a gente pede ali. Tem que ter um menu, um botão, imagem e tal, aqueles requisitos que a gente pediu lá no início. Mas o tema, se Certo. tu quiser mudar, pode mudar. Tá bom, obrigada. Né? Isso, a Simone falou, o Google Sites é para ter um norte, porque vocês estão vendo como fica difícil da gente visualizar um site do zero, né, com HTML, que ele vai criando uma estrutura ali, é mais difícil de tu ter uma projeção, assim, de como vai ficar. Então, com o protótipo, tu já tem essa ideia, né, tu já sabe que se tu botar em cima fica mais legal, que lá no protótipo a gente pode ir lá e modificar, né, e já no código não é tão fácil assim, porque tu vai mexer no código, tu vai esculhambar toda a tua página, né? Às vezes a gente quer arrumar um lado e estraga o outro, e assim a gente vai. Isso, como a Simone colocou, ter uma noção visual. Exatamente. E até para meio que para a gente olhar o que a gente vai ser capaz de fazer, né, Rafa? Porque às vezes nunca teve contato, né? E aí você fala, puxa, é isso que eu vou fazer, porque se a gente começa a falar só em código, não sei o que, não, né, não sabe. Até para ter uma noção, assim, né, do que está criando. A Vânia colocou ali que vira uma bagunça terrível. Programar também é um exercício de paciência, né? Porque quando a gente está montando uma página, às vezes a gente fica, sei lá, um dia inteiro num pedacinho ali, porque a gente quer que aquele pedacinho fique daquele cantinho, com aquela margem, com aquela cor, né? E às vezes a gente perde a paciência, realmente, é bom para exercitar, assim. E daí, claro, vem o resultado final, tu fica alegre, mas tu passa uns perrengues ali também na trajetória. Como tudo, né? Como todas as profissões. Muito bem. A Vânia vira à noite. É isso aí, não desiste. Essa é a ideia. A gente tem que ser persistente. Tem que persistir. A gente vai encontrar muitos obstáculos pelo caminho. Vocês podem ter certeza. Vai dar vontade de desistir também, mas a gente tem que ser persistente. A Rosângela colocou ali, aprendemos a resiliência. Isso aí. Muito bom. Perfeccionismo vai sofrer. Vai. Quem é perfeccionista? Eu sou bem chata, assim, né? Eu gosto de deixar tudo do jeito que imaginei, assim, às vezes não é assim que acontece, né?
Isso, gurias, mais alguma coisa que vocês lembrem aí, queiram perguntar? Acho que agora foi, Rafa. Nada fácil muitas vezes. Pois é. Então tá bom. Então a gente pode se despedir. Desejo aí um restante de semana incrível para vocês. Nos encontraremos na próxima semana aqui no nosso horário, né, Rafa? Uhum. E aí já começando a ver o CSS, o tão esperado CSS. Obrigada, Isso. Lívia. Tá bom. Isso, posso ir no fórum aqui que eu vou respondendo. Tá bem. Bom dia. Tchau, Beijo tchau. pra vocês.